Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos tratar hoje sobre os contratos de seguros, né? Como que funciona e tudo que você precisa saber sobre esse tipo de contrato. Bom, é sempre bom a gente prestar atenção se a seguradora que a gente está escolhendo é uma seguradora séria, né? Verifique sempre, pesquise as informações sobre a seguradora, pesquise no site do Procon, pesquise no site do Reclame Aqui, por exemplo, que são órgãos que vão te auxiliar a verificar se essa seguradora ela presta um bom serviço, né? Uma seguradora ela deve ser conhecida muito bem pelos pagamentos corretos dos seguros contratados, tá? Então, além disso, é necessário que preste um bom serviço e ainda um apoio e atendimento a este segurado, tá? Consumidor. Por quê? É necessário sempre que o consumidor ele tenha ali, queira tirar algumas dúvidas, né? Às vezes tem alguma dúvida sobre algum serviço que pode ser prestado pela seguradora, ou algum tipo de seguro, algum tipo de apólice que caiba ali no seguro. Então tudo isso é necessário que o consumidor ele tenha esclarecimentos sobre essas informações. E é o dever da seguradora prestar corretamente estas informações. Então sempre verifique se a seguradora ela presta sim este bom serviço, tá? Também é bom a gente lembrar que nem todos os seguros eles são iguais. Existem regras para alguma seguradora que outra seguradora não aplica. Existem coberturas que uma seguradora presta que a outra não aplica. Então sempre verifique um corretor. O corretor ele vai conseguir te auxiliar fazer esta busca para ver se aquele seguro ele vai se encaixar no que você está buscando para como serviço, para ter essa prestação de serviço. O corretor ele é o profissional especializado em seguros, por exemplo. Então, um corretor de seguros, ele é especializado em seguros e ele vai conhecer todos os detalhes do processo de seguro, né? Então, todos os detalhes da seguradora, por exemplo, quais são as coberturas, né? Se a seguradora também presta um bom serviço. Verifique com o corretor também sobre as informações da seguradora. Questione o corretor se essa seguradora apresentou já algum tipo de problema. E ele irá acompanhar o segurado até o final do processo. Então tem um corretor, fez o contrato com ele, há ainda a corretora que vai prestar o serviço, às vezes se envolveu em um acidente, quando segura de veículo, né? Se envolveu em um acidente, entre em contato com o corretor caso você tenha dúvida de como acionar a corretora diretamente, a seguradora diretamente, né? Então entre em contato com o corretor para poder ele te auxiliar e acompanhar até a solução final das suas dúvidas. A aplicação do seguro no Código de Defesa do Consumidor, ela está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 3º, que diz o quê? Fornecedor, artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O seguro ele é entendido como uma prestação de serviços. E onde que o Código de Defesa do Consumidor prevê como seguro sendo uma prestadora de serviços? Aqui no parágrafo 2º. Diz o que? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, então há uma remuneração, inclusive as de natureza bancária, que a gente tratou sobre os bancos também, financeira, de crédito, securitária. Então, seguros são entendidos como prestação de serviço, salvo decorrente de relação de caráter trabalhista, né? E aqui, quando se diz sobre relação de caráter trabalhista, é na questão da pessoa que presta um serviço com carteira assinada, né? Não seria o caso de um corretor, por exemplo, para o segurado. As normas, as normas do seguro, elas vêm da CNSP e da SUSEP, tá? E a CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, ela foi instituída pelo Decreto-Lei 73 de 1966. Então, essa é uma prática já bem anterior até mesmo à criação do Código de Defesa do Consumidor. Mas já existiam regras para esse tipo de serviço, tá? Então, o decreto criou o Sistema Nacional de Seguros Privados e dentro desse sistema existe o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP.
e existe também a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, tá? Aí existe também os ressegurados, as sociedades autorizadas a operarem seguros, os corretores habilitados também, tudo ali está previsto neste decreto, tá bom? E é lá no artigo 8º deste decreto que a gente tem todos esses membros, né, que fazem parte do Sistema Nacional de Seguros Privados. O CNSP, que é esse conselho, ele é responsável pela regulamentação da técnica do setor, ou seja, ele regulamenta tudo que o setor pode fazer. É como se ele fizesse ali as regras para este setor, tá? Ele fixa as diretrizes e as normas, da política, né, de seguro privado, ele regula a constituição dessas empresas, ele organiza, faz o funcionamento e a fiscalização das entidades de mercado, ou seja, das entidades que prestam serviço de seguros, as seguradoras, fixa as características gerais de contrato, então o contrato tem que ter algumas regras e a CNSP é que faz essas regras, que aplica, né, que gera as normas dessas regras para principalmente os contratos, tá bom? E isso tudo está previsto lá no artigo 32 do Decreto-Lei 73.1966. A SUSEP ela é a autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. E a SUSEP ela já tem a competência de implementar e fiscalizar as normas que foram expedidas pelo CNSP. E o que isso quer dizer? É como se o CNSP, o Conselho, ele organizasse todas as regras, né? E a SUSEP é a responsável de aplicar de fato essas regras. E também está lá no artigo 36 do Decreto-Lei que a gente já estudou. E o artigo 36 diz o quê? Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política, então, ou seja, ela é aquele órgão que executa de fato as normas que o Conselho aplica. Então, a SUSEP, ela pega as normas e vai fiscalizar, por exemplo, se as seguradoras estão aplicando as normas do CNSP. Como órgão fiscalizador da Constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Então, a SUSEP, ela vai verificar se essas seguradoras elas estão seguindo as regras que a CNSP aplicou. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente finaliza aqui mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor e eu fico aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!